Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. This is a Wake Up Angola from the great sunshine state of Florida in the United States of America to all Portuguese-speaking countries across the world. My name is Orlando Fonseca. It's a joy to reach you every day. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo como sempre desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, aqui na costa sul do Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora, e para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa e parte do Sri Lanka. Para mim é um prazer imenso propiciar entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, o YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Por favor, vos rogo para que acessem os vídeos do vosso Desperta Angola e não se esqueçam de subscrever e partilhar o vosso canal, o vosso único canal aqui no Ocidente e na língua portuguesa, dedicado para a mudança de consciência angolanos com vista à reconciliação nacional genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do agora nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Se você nunca teve ainda acesso a esse grande show de notícias, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube, o teu Desperta Angola, e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas e vindas de Miami para o mundo lusófono, especialmente para Angola. Esse aqui, o ponto de vista do Hotel Desperta Angola. General João Lourenço choca brutalmente com o General Pedro de Moraes Neto em Luanda e saiu enxovalhado o líder clarividente, entre aspas, do MPLA. O termo ou expressão andar à deriva significa andar e por andar, sem controlo, fora dos carris, sem direção, sem orientação e ou sem rumo claramente definidos. Uma pessoa ou uma situação, objeto e objetos, etc., que sempre e quando estejam sendo levados simplesmente pelas circunstâncias e ou pelas forças externas, despidos de alvos ou objetivos, muito menos de propósitos claramente bem definidos, significa andar à deriva. Uma embarcação marítima que pode estar simplesmente sendo levada pelos ventos ou pelas correntes e despida de uma rota claramente definida, incluindo o seu destino, similar situação significa de que a embarcação estaria à deriva. Quando as pessoas ou uma pessoa estão à deriva, podem experimentar o paradigma que os conduz na cegueira. Logo ficam confusas e despidas de uma direção clara na vida e etc. Esta é exatamente a situação do atual presidente nomeado de Angola pelos do MPLA, General João Lourenço, que chegou ao poder pelas mãos do seu mestre afinado presidente José Eduardo Santos. Logo, pouco tempo depois, viria a quebrar de maneira irônica e peculiar a solidariedade institucional e ou partidária, ao mesmo tempo que o casmurro do casuno João Lourenço traiu seus próprios correligionários do MPLA, ao haver escolhido como sendo alvos sujeitos a uma perseguição sem quartel José Eduardo Santos e seus filhos e ou seus seguidores, os quais João Lourenço viria a acusar e por acusar como sendo os únicos corruptos do sistema instalado em Luanda. Quando o oligarca dos chefes dos marimbondos do MPLA, João Lourenço, sempre fez parte das atuais nuvens cinzentas em Angola, que sempre fizeram parte da imensa paisagem da corrupção verdadeiramente institucional como sistema vigente ali em Angola. Razão pela qual o MPLA hoje, ou no MPLA, melhor dito, hoje é mais fácil encontrar quem não roubou. Logo, o facto de General João Lourenço estar à toa a nos vender a ideia de que as prostitutas também são umas quantas santas, e resumida no facto de João Lourenço agora virar, entre aspas, mais um santo do que o Papa Francisco Argentina na Basílica de São Pedro, ali no Vaticano, em Roma.
arrogando-se criminosamente como estando determinado a combater o sistema corrupto instalado. Similar desiderato que precipitou a governação do general João Lourenço a bater na rocha em Luanda, por conta dos seus próprios colaboradores ou correligionários do MPLA haverem, obviamente, começado a arrastar os seus pés até conduzir, melhor dito, a governação de João Lourenço rumo a um autêntico beco sem saída. Logo, como consequência, o Titanic de general João Lourenço terminou a deriva sem rumo ou incluindo a falta da sua definição ou a definição do seu porto de destino de maneira clara e etc. Razão pela qual o MPLA e os do MPLA, incluindo os membros e ou militantes de proa, que reconhecem o facto de já estarmos na era, ou já não estarmos, melhor dito, na era da República Popular de Angola, senão numa democracia, de cuja Constituição da República defende, ou melhor dito, quando na República Popular de Angola se defendia a doutrina do Pacto de Varsóvia. Logo, vários membros ou militantes do MPLA ou dos do MPLA, incluindo os pensantes do Partido dos Camaradas, já começaram a criticar claramente as más práticas de governação de João Lourenço ali em Luanda. Razão pela qual o general Pedro de Moraes Neto, incluindo o general Julião Mateus Paulo Dino Matroce, já começaram a gritar nos últimos dias de que João Lourenço simplesmente está a conduzir Angola rumo ao precipício. Logo, as recentes declarações do secretário do Biro Político do MPLA para os veteranos da pátria, general Pedro Neto, segundo as quais a ausência de uma política cambial acertada, incluindo a ausência de diversificação econômica, conduziu Angola à presente crise econômica e financeira de consequências verdadeiramente imprevisíveis. Tais declarações por si só representam uma breve e brutal, ou melhor dito, um grave e brutal choque de gigantes no interior do Partido de Estado, o MPLA, entre GLO e o general Pedro de Moraes Neto. Foi o ponto de vista do Teu Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Depois do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. Os industriais angolanos alertaram ao regime general João Lourenço sobre o facto das fábricas e várias empresas estarem a suspender ou mesmo a fechar as suas atividades por conta da brutal inflação que está a corroer o sistema financeiro angolano. Para Eliseu Gaspar, vice-presidente da Associação dos Industriais de Angola, disse em Luanda, melhor dito, de que o atual cenário do encerramento das atividades das fábricas em Angola se deve pela dependência excessiva do petróleo, incluindo a falta de diversificação econômica em Angola, declarou o vice-presidente da AIA, ou AIA, melhor dito, a Associação dos Industriais de Angola. Quando começou a guerra da Ucrânia, disse o vice-presidente da Associação dos Industriais de Angola, o petróleo estava em alta, continuou Eliseu Gaspar, porém agora baixou e ultrapassou os níveis estabelecidos no Orçamento Geral do Estado. Continuaria Eliseu Gaspar. Logo, como não existe produção nacional, continuou o vice-presidente da Associação dos Industriais de Angola, capaz de gerar exportações e divisas, razão pela qual assistimos ao atual estado de coisas, concluiu o vice-presidente da Associação dos Industriais de Angola, ali em Luanda. Uma fonte que falou no anonimato ao Desperta Angola, aqui em Miami, no sul dos Estados Unidos, disse de que o general João Lourenço simplesmente mandou suspender do trabalho o polícia ou agente nacional de segunda classe, nomeadamente Ana Núria, que deteve brevemente o amigo general João Lourenço Tavares Ferreira, com mais de $250 mil no aeroporto de Belas, ali em Luanda. A agente da polícia em causa está mandada ou foi mandada para casa por ordem superior de João Lourenço e pode mesmo estar a correr o perigo de vida. Disse a fonte que estamos a citar. Não é demais lembrar aos compatriotas de que é costume em Angola o general João Lourenço mandar executar de maneira sumária e sem julgamentos a todos os que se atrevem a denunciar casos de contrabandos, incluindo tráfico de drogas, etc. E que costumam ser simplesmente mortos nos chamados centros de abate em Luanda
e criados pelo general João Lourenço através do assassino de serviço do SIC Fernando Mbambi Reciado. O exemplo do Mangenas, ex-agente da polícia que deteve ou que teve que escapar do país, apenas representa um outro exemplo. Quando Gelou já mandou executar, durante os seus últimos 4 anos e 11 meses do seu consulado, mais de 200 angolanos em tempo de paz, quando não existe pena de morte em Angola, e que Gelou criminosamente costuma, para todos os efeitos, insistir a aplicar. Logo, a vida da gente Núria pode estar em perigo ali em Angola. Olha, compatriotas, vocês podem ver, né? O que mais faltava, né? Para qualquer leigo, né? Qualquer pessoa, por menos pensante que seja, não concluir que o João está maluco. Né? Ok, então o senhor Tavares não é membro do governo, não é? Que se saiba que o camarada João Lourenço haja nomeado, né? E aparece ali no aeroporto de Luanda a passar a fronteira rumo a Dubai, né? Com mais de 250 mil dólares aí escondidos em várias malas. E aparece agente de polícia de segunda classe, Ana Núria, né? Prende o general por breves instantes. O general escapa, abandona o dinheiro, não é? E finge ir buscar documento do Banco Nacional de Angola. Agora o João Lourenço regressa de Benguela, simplesmente, não é? Como vocês escutaram, mandou suspender a mulherzinha do trabalho dela e foi mandada para casa e agora está a correr risco de vida. Portanto, isto, não é? Representa uma prova, não é? Se estávamos à espera de uma prova mais clara, não é? Para podermos confirmar que o regime de João Lourenço é uma gangue, né? Não é? Que se confunde como se fosse um cartel de drogas. É um regime de bandidos, né? Que perdeu qualquer credibilidade. A razão pela qual, repito, vocês estão a ver, o governo ou o embaixador Turinabo Muxing, ali em Luanda, né? Veio e declarou o que declarou nas comemorações de 4 de julho. E não é só ele. É que, se vocês olham para o João quando vem cá fora, quem é que o recebe? Né? Ele já veio várias vezes a festa alheias ali, simplesmente terminou, não é? No fundo da linha, né? Da fila. A levantar as mãos, oh, aqui também está presente Angola, etc. Por quê? Porque a ideia é que o mundo inteiro já viu que o João Lourenço está maluco, né? E é simplesmente contraproducente, não é? Qualquer líder que se pense estar a andar com o João e tirar fotos. Olha, vocês viram aí, quando ele esteve em Benguela, né? Apareceu aí com fato caro, calçado caro, bico fino. Para quê? Para quê? As pessoas agora estão a morrer de fome e o presidente está a esbanjar dinheiro para comprar carros caros, enfim, está de maneira, eu diria, estúpida, a gastar dinheiros públicos para despesas, digamos assim, desnecessárias, né? Despesas não prioritárias, né? Porque o João esteve acostumado na pobreza extrema quando veio com a família dele, né? De Katanga, chegou em Angola, encontrou a bunfunfa, né? E agora ficou maluco. Mas, perdão, a ideia aqui, né, é que o que aconteceu com esse agente de polícia, não é? É simplesmente impressionante. A todos vocês que aconselham o João, não é? Se você é conselheiro presente ali assim, tem gente pensante ali, jornalistas que são pessoas pensantes e que aconselham o João. Esta é a hora de abandoná-lo. O João está maluco, não é? Eu, pessoalmente, o João, não é? Eu não tenho preço, não é? Não me vendo, porque os que se vendem ali, né? Aí assim, todos que já se venderam e uns que já enterraram até jornais, etc. E não deixaram uma única cruz aí para reconhecer onde foram enterrados. Se venderam por menos, né? Mas eu, do ponto de vista patriótico, se fosse para ajudar o João Lourenço ali em Luanda, eu não lhe ajudaria. Porque é uma vergonha andar com o João hoje, não é? Hoje, se você tiver... É mais fácil andar com uma prostituta, não é? Do que andar com o João Lourenço, hoje em dia. Passo o termo. Porque realmente é uma vergonha o que estamos a ver em Angola. Ok.
Então, se ele está a combater a corrupção e está a mandar prender os que denunciam a corrupção, fica como? Onde é que estamos? Né? Portanto, definitivamente, não é? O síndrome, ou a síndrome de ubris, não é? Que está a matar o João aos poucos. Não, isto, se vocês não sabiam, é um dos sintomas. Isso faz parte, exatamente, dos sintomas da síndrome, não é? De ubris que está a matar o general João Lourenço. Não é? Teimosia, os atos de loucura, etc. São, se você não sabia, vai lá no Google, você mesmo investiga e você verá. Você me dará razão. Portanto, o João está doente, João não escuta ninguém, João é teimoso, João... Enfim, o João pensa, não é? Por conta das doenças não é? que lhe corroem, incluindo o sistema, a síndrome do ubris, o João confunde Angola como se ele e o irmão dele Cerqueira, né? Transformaram aquilo ali uma espécie de regime, não é? Igual àquele que nós observamos em Cuba, instalado ali pelos irmãos Raul e Fidel. É o que eles estavam fazendo agora, é o que se fizeram aí. Porque, de resto, se eles apodreceram o sistema judiciário, né? Onde tem um amigo dele, Joel, enfim, que todo mundo, a história é muito longa, né? Do Joel, todo mundo hoje é público, que o João é simplesmente, ironicamente, né? Simples, ironicamente, não é? O protetor de Joel ali, por conta do tráfico de sentenças, dos arguidos do MPLA e etc. Portanto, a situação é essa. Sobre o fecho, mudando de segmento das fábricas, por conta da inflação derivada da baixa do preço do petróleo, não é? Sobre o qual depende a economia de Angola. Olha, aqui, não é, camarada João e vocês do MPLA, prestem atenção, não é, no que eu vou dizer aqui. Hoje em dia, não é, todos os membros do MPLA, incluindo o general João Lourenço, confundem Angola com Luanda, né? E talvez Benguela e Uambo, não é? Olha, Angola, para que seja um país respeitado, um país desenvolvido, um país que possa ter pernas para andar, necessita começar do zero, de A até Z. Como? Hoje em dia, não é? Se eu quiser me referir, por exemplo, da zona onde eu nasci, no Sanza Pombo, não é? Vamos falar um pouquinho do Sanza Pombo. Tu estás no Sanza Pombo, tens os municípios que rodeiam o futuro estado de Culicuango, né? Ali. Você tem Quimbele, você tem Boenga Sul, Boenga Norte, você tem Cuilo Pombo, você tem Santa Cruz, você tem Milunga ali, por exemplo, você tem, enfim, a Fândiga, não é? Você tem o Uamba, não é? E etc. ali. Olha, desde a sede municipal de Sanza Pombo, eu já não vou lá há 40 anos, mais de 40 anos aí, eu não vou lá, mas eu consta-me de que desde o município de Sanza Pombo, o município sede, para o resto dessas províncias, desses estados ou desses distritos que eu me referi, não é? O MPLA nunca chegou lá, entre aspas. Nunca chegou lá por quê? Porque não existem estradas, não há acessibilidade para se chegar a esses municípios. Agora, isto eventualmente é válido para a maior parte do país, ok? Para que Angola possa ter pernas para andar, é necessário implementar as autarquias, ok? Porque os autarcas são eleitos das suas respectivas áreas, que eu citei, incluindo as aldeias. Logo, elas, ao serem, ou as autoridades, não é, municipais e provinciais e etc., sendo eleitas, eles têm autonomia para decidir o que quer que seja. Vamos supor, não é, que essas áreas que eu me referi, por exemplo, não têm estradas, né? E necessitam de iniciar o processo, não é, de requalificação dessas estradas, né? Para a normalização da vida das pessoas ali nessa área. Ontem já falei sobre isso, vou repetir hoje. A União das Cidades da Língua Oficial Portuguesa, a UCLA, tem um fundo para isso, destinar para isso. Logo, o governo municipal de Quimbele, por exemplo, tem autonomia para decidir, por exemplo, buscar esse fundo na UCLA, não é? E ou
criar contratos de germinação, né? Por exemplo, para a cidade de Miami, de maneira independente, sem passar pelas mãos, não é? Do Presidente da República, por exemplo. Logo, ele, sempre quando tem a criatividade, porque foi eleito, né? Naturalmente, ele, através do seu serviço de apoio técnico, não é? E etc., ele é ajudado para fazer os projetos de viabilidade econômica para o município de Quimbele começar a evoluir, não é? Do ponto de vista de requalificação de tudo, né? Já que tudo está na estaca zero, para, repito, de acordo com a sua área de jurisdição, continuar a desenvolver, não é? O município de Quimbele até, não é? Na área de jurisdição, por exemplo, o município de Sanza Pombo, e ali o de Sanza Pombo começa e assim sucessivamente, não é? Portanto, assim estaríamos a criar condições com as autarquias para o desenvolvimento de Angola, não é? Aí, sempre e quando você vai alavancar o sistema de agricultura no país, por exemplo, não é? Quando me refiro de agricultura, me refiro de tudo, não é? Que tem a ver com a produção agrícola, né? Produção do campo, né? Que vai gerar, não é? Né? Ou criar condições para as exportações, né? Logo, havendo exportações, né? Começaria a gerar divisas no município de Quimbele, por exemplo, né? Gerando divisas, o município de Quimbele não precisava nem de explorar os diamantes que tem lá e o petróleo, por exemplo. Desta forma, né? Estaríamos, não é? A criar todas as condições necessárias para o desenvolvimento municipal do Quimbele. Isto é válido para o estado do Culicuango e é válido para o país. Ok? Agora, hoje estamos a ver Angola, né? No estado que se encontra, dessa podridão vergonhosa, não é? Isto se deve por falta de criatividade por parte, não é? Nesse caso, do camarada Brutamontes, Gelo que temos ali, né? Que está a insistir a governar o país, não é? A partir do casulo, né? Quando ele não pode nem controlar a cidade de Luanda. Não tem condições. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelo presidente João Lourenço, mas o presidente João Lourenço deve ir para a sua casa, falando sério, né? Vai para a sua casa, tranquilo aí, com os netos. Porque olha, não é chegar aí, eu que sou presente. Ok, mas então, e onde é que estamos? Estamos cheios de fome, estamos contentores de lixo, estamos, enfim, é isso que o camarada João juntou ali. Ser presidente da República, né? Pressupõe ter criatividade, pressupõe estudar muito, né? Pressupõe, enfim, ter talento para você poder governar, pressupõe ter ideias para propor, não é? Aos tecnocratas do país para interpretá-las. Pressupõe empatia para com as pessoas, pressupõe sabedoria, pressupõe boa comunicação, né? Pressupõe boa educação, pressupõe, não é? Estudo desidrato do ponto de vista ético. Enfim, é uma série de requisitos que um presidente da República deve reunir no país, não é? Em qualquer país do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos da América, para poder governar e atingir os resultados desejados. Porque, para todos os efeitos, sempre quando a gente está numa situação em que queremos resolver um problema, não importa os caminhos que seguimos, mas o que sim importa são os resultados, não é? Aqui o americano diz assim: if something works, ok, use it. É? Se alguma coisa trabalha ou pode resultar em algo positivo, usa isto como uma ferramenta. Não é chegar ali, não é? Com o que temos visto em Angola, é uma vergonha. Porque agora, agora as indústrias estão a fechar, não é? As fábricas, etc. Se o camarada Lourenço já está com problemas de fome por todo o país, agora está a fechar as indústrias porque estava dependendo do petróleo. Ok, agora o petróleo acabou. Senão... Bem, em Angola tem duas coisas que estão a acontecer, para todos os efeitos. 3. Primeiro, não há kwanzas não há kwanzas nos bancos, no sistema financeiro, não é? Aí no sistema multicaixa, no ATM, não há kwanzas, porque também o camarada Lourenço não está a pagar a Argentina, que fabrica os kwanzas. Número 2,
os dólares começam a faltar, começam a escassear, começa a haver inflação, porque o camarada Lourenço estava à espera do petróleo, para da subida do preço do petróleo, né? Para poder ter a idosa ilusão, não é? De criar, eu diria assim, a estabilidade financeira do país. Tanto o petróleo, mesmo que houvesse abundância em Angola, ele baixa de preço e não é a solução para os problemas. Quando o país tem terras aráveis capazes de criar a desejada diversificação econômica, mas que passa pelas autarquias. Por outras palavras, Angola pode se governar sozinha, sem a necessidade do Presidente da República meter as mãos aí, né? Portanto, João Lourenço deveria ir para uma escola de modelagem também, para saber pelo menos sentar numa cadeira. Isso é que ele precisava primeiro, na minha opinião. Enfim, eu não... Enfim, João Lourenço, coitado, né? Também foi deixado aí, foi transformado por um digamos, um cágaro, né? Por Pedro Santos, que já não está conosco. Mas a ideia é que, com o andar da carruagem angolana, nas condições em que nos encontramos, o mínimo que poderá acontecer com o presidente João Lourenço, com todo o respeito, repito, que eu tenho por um presidente da República, né? Para todos os efeitos, ele que está aí. Mas a ideia é que o presidente, conforme a frustração dos angolanos vai aumentando, se não souber ler o cenário dos tempos, podemos ter uma situação caótica em Angola. E que pode culminar, não é? A que se calhar o João Lourenço venha a sair da maneira feia ali no casuno. Agora, sobre a suspensão da gente da polícia, não é? Olha, este é um problema, não é? Esta é a condição sine qua non, na minha opinião, que faz com que, não é? Eu diria, os investidores não vão para Angola. Porque, ok, então quem é que vai para um país desses, né? Onde o governo transformou-se praticamente numa gangue, né? Os amigos do presidente passam com os dólares, enfim, passeia com os dólares por aí, etc. E o governo angolano acha que, pronto, ninguém sabe nada, e aqui nós aqui que mandamos, nós estamos sempre a subir, e nós, enfim... Ok, quem é o general Tavares, não é? Eu diria, para espezinhar, não é? Todas as instituições do Estado, né? Para fazer sujar todo um governo, não é? Por conta do tráfico de dólares, não é? E se calhar trafica outras coisas aí que a gente não sabe. Isso que nós vimos, né? Tavares pode ser um mula de dólares e drogas aí para Dubai, não sabemos, né? Porque se está a fugir com dinheiro, está a ficar como? Né? Você vê aquilo que nós vimos e o que nós vimos, né? Porque muitas vezes, não é? Para qualquer pessoa pensante, interessa mais a gente se preocupar com aquilo que a gente não viu ou que a gente não escutou do que aquilo que já foi dito ou foi visto, né? Porque o general Tavares demonstrou que é um bandido, né? É simplesmente um delinquente e que está sendo protegido ali, tal como o João Lourenço protege o Joel. Leonardo, razão pela qual de resto o governo de Angola perdeu, não é? Em última instância, toda a credibilidade, né? Ao nível internacional, já para lá, ou para não falar mais, não é? Do ponto de vista interno, né? João Lourenço hoje em dia está completamente desacreditado ou autodesacreditado por conta das suas próprias burrices. Mas olha, antes de terminar esse show, eu gostaria uma vez mais de repetir o seguinte. Eu, quando venho aqui criticar o presidente Lourenço, não significa que eu sou contra a pessoa física do João Lourenço, do Presidente da República, não. Contrariamente, eu recomendo, não é? Eu vou continuar a falar, eu diria, a bater nessa tecla, né? Usar esse termo, para que as pessoas saibam que o que nós precisamos em Angola, definitivamente, é uma reconciliação genuína, uma transição, né? E essa transição passa, não é? Pela observância do perdão mútuo. E ainda bem, repito, que os do MPLA começaram a perceber que nós não estamos na República Popular de Angola. Estamos numa democracia, razão pela qual os do MPLA têm de começar a criticar o presidente João Lourenço. Para digamos, transportá-lo, não é? Da mentalidade de 75 para a mentalidade de 2023, né? Numa altura em que o país está em democracia
E, repito, já não estamos mais na República Popular de Angola, razão pela qual estamos a falar, para todos os efeitos, aí em Angola, né? Com todas as limitações que o João está aí a inventar, mas estamos a falar porque não estamos, melhor dito, na República Popular de Angola. Tanto a ideia aqui é que devemos criar todas as condições para termos a cultura, ou aprendemos a cultura de Nelson Mandela, de perdoar, né? Sai o Lourenço para a sua casa, cometeu erros, cometeu, sim senhora, mas repito, tal como há Brutamontes, ou tal como ele próprio é Brutamontes, aí também haverá, não é? Centenas de milhares de Brutamontes angolanos conseguem, e são angolanos que devem ser preservados, né? Digamos assim, a sua integridade e as suas opiniões, né? Apesar das suas brutamontices, mas numa casa, numa família, num país, etc., não podemos ter só gente inteligente, senão também brutamontes. Razão pela qual, repito, perdão mútuo necessita-se em Angola, incluindo o perdão, não é? Ao presidente Lourenço, que tem seguidores que são angolanos, né? Porque se nós, imagina, se você vai, hoje o Lourenço anda a prender os outros ali, prende esse, prende aquele, prende o outro, ok, vai o outro, prende também ele, então está a prender, então não vamos apaziguar o país, não vamos apaziguar as mentalidades dos brutamontes, né? Inocentes que seguem o Lourenço são angolanos, e vamos continuar num círculo vicioso e nunca criaremos condições, né? Para nós podermos, como filhos, mesmo filhos de Angola, filhos da mesma pátria nordito, podermos conviver, não é? Juntamente ou juntos, apesar das nossas diferenças, né? Ideológicas, etc. Mas a ideia é criarmos todas as condições, não é? Para, de maneira cívica, não é? Aqueles que fazem política poderem fazer política, não é? Respeitando, não é? Porque de facto o adversário político deve ser respeitado, não é? Respeitado e tratado com toda, enfim, com todo respeito, melhor dito, não é? É assim que os outros países do planeta estão a evoluir, e é isso que Angola necessita. Angola não necessita de guerras, não necessita de que irmãos entre irmãos se matem por conta da política, quando, na verdade, todo mundo sabe de que, do ponto de vista desportivo, se você é de Petro de Luanda, o outro de 1º de agosto, o que conta, não é? É que cada um apoia a sua equipa, e o que conta, na verdade, é a nossa irmandade que nos une como angolanos, não é? E não criar condições para guerras necessárias aí no país, quando de facto todos nós, incluindo, repito, eventualmente, aliás, e creio eu que incluindo o João Lourenço também desejam bem para os seus filhos, né? Para os seus netos, etc. E não correr o risco de acontecer o que está a acontecer com os filhos de Pedro Santos, por exemplo, né? Tanto as pessoas, na minha opinião, têm de começar a preparar-se em Angola, né? Para que possamos, não é? E isso naturalmente passa por engolir sapos, né? Porque tem que engolir sapos, né? Porque você, imagina, muita gente hoje está com raiva do presidente Lourenço e queria ver o presidente Lourenço na cadeia, mas esse não é o rumo, não é a solução também, porque tem seguidores, tem filhos, tem etc. A ideia é preservar os filhos dele, a família dele, os seguidores dele, que não tem nada a ver com as atitudes, não é? Errôneas do presidente da República, né? E que, para todos os efeitos, no final do dia, ninguém é perfeito, não existe família perfeita, não existe mulher perfeita, não existe casa perfeita, não existe o que quer que seja perfeito, senão o único perfeito está no alto das alturas. Termina aqui essa edição do Teu Desperta Angola. Eu chamo Orlando Fonseca, eu te falo desde a linda cidade de Miami, na costa do Atlântico, aqui assim no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Se você me escuta desde Belize, Dange, Teche, ou se você estiver em Pinda, no nosso lindo estado de Mbanza, Congo, e desde lá para o Sanza Pombo, ali no Cuilo Quango, e na Wonso, que é um potaqueno, Zambi, que é o Sambula, Angola, que é um potaqueno, Zambi, que é o Sambula. Se você estiver, onde quer que você esteja, desde o Cuilo Quango, ali em Sanza Pombo para o sul de Angola, a todos vocês eu agradeço. Onde quer que estejam, aqui mesmo 90 milhas da Havana, para o norte dos Estados Unidos, na cidade de Portland. Você pode estar na costa do oeste dos Estados Unidos, onde quer que você se encontre ali, para a costa do oeste, na cidade de Grande Manhattan, cidade de Nova York. Se você estiver no outro lado do mar, do meu lado esquerdo, aí na Ilha do Cabo, assim, na linda cidade da que anda a cidade de Luanda, a todos vocês eu agradeço, onde quer que se encontram ali em Luanda. Se você estiver aí, assim, em qualquer lugar de Portugal continental, você pode estar, se calhar, ali na Grande Lisboa ou na cidade invicta do Porto. Você pode estar onde quer que você esteja, se calhar, desde lá do Hemisfério Sul, na República Federativa do Brasil,
desde o Brasil para o Japão, no norte do planeta. Você pode estar, se calhar, lá no Oriente Médio, na Terra Santa, onde quer que você se encontre, ali assim, em Jerusalém, em West Bank ou em qualquer outra área dali do Oriente Médio, desde lá para cá, para o Ocidente, a todos vocês agradeço. E o final de semana está a outra esquina, hoje é sábado, orem pelo nosso país, orem pelo presidente João Lourenço, orem pelo Jair Costa e orem pelas nossas lideranças em Angola, especialmente orem pelas famílias nossas que estão no sul de Angola a sofrerem com fome, onde têm dificuldades gritantes de conseguir comida. Muito obrigado, agora sim, definitivamente, a todos vocês, que Deus possa abençoar e cuidem-se muito, e muito obrigado.